permaneça assim, que a rede aqui está muito instável nos últimos dias, né? E também, enfim, outras pessoas aqui em casa estão usando um pouco a internet nesse horário, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Vou começar pelos avisos, tá? Algumas coisas que eu queria falar rapidamente para vocês, e a gente já vai para a aula de hoje. Bom, o que eu queria falar com vocês? Os avisos tradicionais de começo da aula, né? A primeira questão, acho que é dos prazos, tá? Muitos alunos aí vêm me falar de problemas pessoais, de problemas super legítimos, né, nesse momento, de que não conseguiram fazer atividade, de que se pode fazer atividades, vamos dizer assim, bem atrasadas, tá? Não estou falando da atividade da semana. Eu entendo perfeitamente, tá? E vamos dizer assim, se dependesse de mim, o aluno querendo participar, o aluno querendo fazer, tá ótimo, é o que eu quero, né? Acho que, mas infelizmente, para o andamento do curso, né, e por uma série de fatores, eu vou pedir para a gente manter aí o nosso andamento do curso, tá? Deixou para trás uma atividade que é da semana passada, que é da semana anterior, vamos seguir em frente, tá? Por uma série de questões, né? A primeira é o andamento do curso, a gente tem que caminhar com o curso, né? E aí questão de correção, de retomada de conteúdo, fica muito difícil, e do jeito que está lá na primeira semana, a gente aqui na quarta semana, fica um descompasso muito grande. Do jeito que a gente está fazendo agora, eu acho que está funcionando, não digo que muito bem, mas muito melhor do que no passado, porque vocês fazem a atividade, eu corrijo, você já recebe a resposta. E aí vocês têm a resolução. Aí fica complicado uma pessoa entregar depois que a maioria dos alunos já tem a resolução daquela atividade, entendeu? É, vocês têm isso. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Sobre essa questão dos gabaritos. Bom, então, vamos manter mais ou menos os prazos. E qual que é o prazo? É uma semana, tá? É um pouquinho mais que uma semana. Por quê? Porque eu não vou corrigir as atividades de hoje, que é a célula e aquele questionário sobre célula, eu não vou corrigir agora. Eu provavelmente vou corrigir no final de semana, sábado à noite ali, eu pego uma latinha de refrigerante, sento na frente do computador e começo a corrigir, né? E aí, eu tendo corrigido aquilo, é muito difícil eu voltar. Aí é uma questão do sistema também, né? Do Classroom, porque antigamente, no ano passado, eu recebia as atividades tudo por e-mail, vocês se lembram. Então tava ótimo, tava lá no e-mail, eu ia respondendo, ia vendo quem eu respondi, quem eu não respondi, ia corrigindo. Agora no Classroom eu vou ter que entrar na atividade, aí imagina eu tendo que entrar uma por uma, vendo se tem mais alguém que respondeu ali, eu morro louco, tá? Não dá para fazer isso. Vamos manter o prazo, tá bom? Excepcionalidade vocês iam falar comigo, mas a princípio é isso. Ah, mas professor, eu perdi tantas atividades, eu perdi isso, perdi aquilo. Calma, né? Semana que vem vai ser a nossa quinta semana, né? Infelizmente aí a última desse primeiro bloco, se eu não me engano, acho que é. E aí, além das atividades, eu vou propor uma atividade de recuperação para quem precisar. Para quem perdeu, eu acho, a atividade, né? Tá? E aí, essa pessoa vai ter uma forma ali, pelo menos, de compensar um pouco o que passou. Tá? E aí, eu deixei pelo menos duas coisas em aberto. A primeira, foi um pouco lá atrás, que é a questão do questionário, dos forms lá, que vocês preenchem, e aí depois vocês recebem um e-mail quando eu corrijo, vocês podem ver a resolução. Alguns alunos disseram que conseguem ver de boa, eu, quando testei, consigo ver de boa essa resolução, né? Vocês recebem um e-mail, esse e-mail geralmente cai na caixa de spam, vocês têm que tirar esse e-mail da caixa de spam, mas aí uma vez vocês tendo tirado, vocês clicam ali em visualizar, e vocês veem toda a correção com comentários, tudo que vocês acertaram e tudo que vocês erraram, né? Então é importante que vocês façam isso, para ter uma devolutiva, para ter um feedback, para não ir o curso caminhando indefinidamente para frente, a gente sem olhar para trás. E também é importante que vocês façam isso, porque na última semana do primeiro bloco eu quero fazer uma atividade só com questões que já apareceram, repetidas mesmo. Vai ser uma atividade só com questões ali das outras semanas que já apareceram, né? Ou seja, não tem o que falar, é mamão com açúcar ali, né? É aquela coisa de mãe que eu quero fazer para vocês.
Então, para vocês irem revendo das semanas passadas aí o formulário. Tem alguns casos pontuais de pessoas que não estão conseguindo rever. Para essas pessoas, para essas pessoas eu vou falar no particular, tá? Mas basicamente eu falei com o Benadilson, tentem fazer o questionário, se possível, eu não sei se o Classroom deixa, mas se possível, nem que vocês tenham que me mandar aqui pelo celular, tentem fazer o questionário com outro login do Google, e talvez a coisa dê resultado, com outro e-mail, tá? A gente a gente fala no privado, dá um jeito. Ah, pessoal, se cair a internet, mandem mensagem no WhatsApp, tá? Para não ficar falando sozinho. Daqui a pouco eu vou começar a apresentar, para não ficar falando sozinho. Então, essa é a primeira coisa, né? Revejam aí as atividades, o feedback que a gente está tendo de todas as atividades. Está sendo muito melhor nesse ano, esse retorno que eu estou podendo dar para vocês. Muito melhor. Ano passado eu não tinha como dar esse tipo de retorno para vocês. Né? Era mais que eu recebi, a atividade está completa, tem completa, que era o que eu podia ali rapidamente falar com vocês. Esse ano está melhor. E a segunda coisa é a questão das avaliações, que eu já falei mais ou menos como está indo. Vocês já viram mais ou menos como está indo, mas eu queria dar um esclarecimento. Né? Vocês estão fazendo atividade, vocês estão vendo o que é da atividade, vocês estão recebendo uma nota, 0 a 10. Tá? O que eu quero fazer é parecido com o que eu fiz no ano passado. Só que ano passado não tinha como dar um 0 a 10, mas era o visto, eu vi o que a pessoa ia fazendo, o que ela ia participando, e aí eu dava uma nota baseada na participação. Esse ano é um pouquinho melhor, né? Eu vou dar a nota dos bimestres ali, baseado o quê? Na média de todas as notas que vocês têm ao longo dessas atividades, tudo, tá? O que eu quero fazer, né? Eu vou pegar uma, duas, três, quatro, não sei quantas ainda, e não vou falar para vocês. Vou pegar as piores notas, uma, duas, três, e eu tiro as piores notas. Então a gente fez 10 atividades, por exemplo, estou inventando, tá? Eu faço a média só com as 6 melhores notas de vocês. Tá? Então, se você perdeu uma ou outra, talvez a coisa não fique tão feia para o seu lado. Né? Eu vou fazer isso também no sentido de auxiliar vocês, né? Por que eu não falo agora quantas eu vou tirar? Até para não, vamos dizer assim, o aluno que já fez tudo falar, então não vou fazer mais, tudo de boa. Então, eu vou fazer isso depois, eu preciso ver exatamente como é que eu ajudo melhor vocês nesse sentido. Mas a ideia que eu tenho na minha cabeça é essa, tá? Então, faça as atividades aí, eu acho que para quem está fazendo, vocês tiveram dificuldade no questionário da segunda semana, aquele sobre biomoléculas, mas eu acho que a situação não é preocupante para ninguém, vão acompanhando o curso tranquilamente, tá? Exceto para aqueles que realmente perderam muitas atividades por um motivo ou por outro, mas esses, como eu falei, vai ter atividade para recuperar na semana seguinte, tá? Ufa, é isso, né? É isso, vamos começar a sala de hoje. Ah, sim, sobre o questionário das biomoléculas, foi um pouquinho mais difícil, vocês tiveram uma nota um pouquinho menor em média, né? É um conteúdo mais difícil mesmo, tá? A gente pode retomar ele, inclusive, mais uma vez, posso pensar nisso. Mas eu acho que é esperado, tranquilo, e lógico, teve algumas questõezinhas ali que apareceram, né? Teve uma questão das que eu tirei lá do questionário, que era uma questão que eu tirei de vestibular. Eu geralmente mudo essas questões, tá, pessoal? Caso vocês não tenham percebido ainda. E nessa questão eu estava com uma certa preguiça, eu simplesmente troquei ali a resposta. Eu troquei a ordem dos fatores, né? A resposta acho que era proteína, carboidrato. Eu troquei ali, em vez de colocar primeiro conteúdos energéticos e depois aminoácidos, eu troquei, a resposta ficou carboidrato, proteína. Inclusive tinham duas respostas, né, porque eram alimentos energéticos e aminoácidos a pergunta. Então, alimentos energéticos cabia tanto carboidrato quanto lipídio. Tinham duas respostas possíveis ali, aquela questão. Só que muita gente respondeu a resposta com os termos trocados, né? Não sei o que aconteceu aí. Então, atenção na hora de responder, tá, pessoal? Eu senti ali que rolou uma falta de atenção, para não falar outra coisa, tá bom? Agora sim, é isso de avisos, tá?
vamos à nossa aula de hoje. Pode ser? Tudo tranquilo até agora, pessoal? Alguma dúvida? Vou seguir adiante. Não, professor, nenhuma dúvida. Legal, obrigado. Então, vou seguir adiante. Como vocês devem ter visto, já está no Classroom e lá no WhatsApp, nossa aula de hoje vai ser sobre membrana da célula. A gente vai continuar falando sobre célula, inclusive nas atividades tem uma ou outra questão sobre célula ainda, né? Porque a gente continua falando da célula. A gente vai ficar um tempo falando da célula e do que elas fazem, as células, tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente da estrutura e do transporte, de como as coisas entram e saem, ou não entram e não saem, da célula, tá? Antes da gente começar a aula, eu vou falar um pouquinho da atividade. Uma é tranquila, é o questionário, e a outra eu vou mandar, de novo, acabando a aula aqui, eu mando um zap para todos, para aqueles que não conseguiram acompanhar. Por quê? Porque é uma atividade um pouquinho, não digo que complicada, mas eu não sei se todos vão conseguir realizá-la da mesma forma. E aí eu vou ter que abrir exceções, é a vida, né? É uma atividade que vocês teriam que assistir um documentário sobre célula, como vocês fizeram no passado, né? E responder questões que estão lá no questionário também. Só 4 questões, tá, pessoal? Uma coisa simples. O documentário é um pouquinho longo, né? Mas são só 4 questões. Né? E é um documentário que eu acho... É um documentário em 3 partes, vocês vão assistir a primeira parte. Né? A primeira parte ela é um pouquinho mais... É um pouquinho menos... A segunda e a terceira parte é que são legais. E aí, se vocês gostarem... Que são mais legais, desculpa. O ato falha aí. É que são mais bacanas. Se vocês gostarem, a gente pode até continuar assistindo esse documentário no futuro. Porque a segunda e terceira parte lidam mais com biotecnologia, a primeira parte é uma questão mais histórica, mas eu acho importante, tá? Então, eu peço que vocês tentem depois entrar, ver se vocês conseguem ver o documentário, assistir ele. Eu deixei vários links listados, inclusive um do Google Classroom, que para mim deu para eu assistir tranquilamente, né? Mas vocês vejam se vocês conseguem. Não conseguindo, vocês entrem em contato, a gente dá um jeito ali, tá? Essas são as 2 atividades. É isso. Vamos lá. A gente vai começar a falar agora, então, sobre a membrana. Deixa eu começar a apresentar. Uma janela? Cadê? Claro que não aparece. Parece tudo menos o PowerPoint, eu não sei porquê, é sempre assim. Então vou ter que apresentar a tela inteira. Ah, mas é ruim. Peraí. Deixa eu ver uma coisa, pessoal. Digam se estão vendo aí a minha tela. Vocês devem estar vendo o repeteco da minha tela. Deixa eu ver uma coisa rapidinho. Ah, tranquilo. Tranquilo. Tá bom. Beleza. Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar da membrana, né? Aula passada, a gente viu. Cadê? Ah, tá aqui. Aula passada, a gente viu tudo isso aqui, ó, né? A célula. Espero que vocês tenham assistido as videoaulas que eu gravei. É uma coisa um pouco mais longa, é uma coisa um pouco mais descritiva, mas é porque tem muita coisa ali dentro, tem muita coisa ali na célula. Recebi uma mensagem. Foi algum de vocês dizendo que caiu a internet? Acho que não. Não, tá. Mas eu espero que vocês tenham assistido. Para compensar, essa semana, como vocês viram, não tem aulas de 40 mil minutos gravados na internet, tem só essa de agora, né? E o documentário que vocês vão ter que ver, mas que é interessante, né? Ou pelo menos mais interessante do que eu falando, com certeza, né? Então, a aula passada a gente falou sobre isso, as organelas, as estruturas da célula e o funcionamento de cada uma. Essa aula de hoje vai ficar só para essa estruturazinha aqui, que é a membrana plasmática. De novo, lembrando, a membrana, pessoal, é diferente da parede.
Algumas células têm a parede celular que está por fora da membrana, que é uma estrutura espessa, que é uma estrutura rígida, é uma estrutura que dá proteção para a célula. A membrana não. Ela é fina, 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 fina. Isso aqui, meus amigos, tem alguns nanômetros de comprimento. Nanômetro, um nanômetro é 1 milésimo de micrômetro e micrômetro é 1 milésimo de milímetro. É pequeno, tá, pessoal? 5 a 7, eu não vou falar agora porque eu não me lembro com precisão, mas creio que é 5 a 7 nanômetros, é muito fino. E isso aqui é a membrana. Isso aqui, pessoal, é fininho, é maleável e é isso que divide o meio extracelular, a famosa parte de fora da célula, do meio intracelular. Professor, O meio de dentro da célula. Fala. dá Pode pra me falar. repetir pra mim que tá travando muito a sua fala. Tipo, assim, eu falo um pouco e trava bastante mesmo. Ah, eu sei como é. Tem mais alguém sentindo isso, pessoal? Porque aí eu tento dar um jeito aqui. Ou é uma questão da internet do colega? Mais alguém não está entendendo nada do que eu estou Aqui falando? tá normal. Oi? Aqui tá normal. Tá bom. Então, eu repito, tá, Paulo? Qualquer coisa você me peça de novo aí. Eu sei como é. Ontem estava numa reunião, exatamente isso estava acontecendo. Então, pessoal, membrana plasmática. Ela é muito fininha e ela divide a parte de fora da célula, meio extracelular, e a parte de dentro da célula, meio intracelular. Ela é maleável e ela é diferente da parede celular, que é rígida e espessa. Ela é fininha e maleável, a membrana. E isso é importante, a gente vai ver uma aula só para essa estruturazinha tão diminuta. Por quê? Porque a manutenção da vida da célula, a gente já falou sobre isso, depende, entre outras coisas, da diferença do meio extracelular, do que tem do lado de fora, para o que tem do lado de dentro. A célula só se mantém viva, entre outras coisas, porque as coisas, né, as moléculas, as substâncias que tem aqui dentro da célula são diferentes, estão numa concentração diferente, estão num pH diferente, estão no equilíbrio eletrolítico diferente do meio de fora. Isso tem que ser mantido, né? Isso tem que ser delimitado. A membrana também delimita o quê? A parte de dentro e a parte de fora, onde a célula termina e onde a célula começa, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante. E uma estrutura fininha, então, tem essa importância. Além de, que a gente vai ver, controlar o que entra e o que sai, e o que não entra e o que não sai da célula, e receber muitos dos sinais externos que chegam na célula. Receber muitas das informações do meio externo que estão lá fora e que chegam na célula. E como a célula pode reagir ou não a esse meio externo. Isso também vai depender da membrana. Então, a membrana é uma estrutura tão fininha, tão pequenininha, tão delgada, e ela tem esses papéis super importantes. Vamos ver agora como ela faz isso que ela faz, tá? Bom, para a gente ver isso, a primeira coisa, a gente tem que ver do que é a membrana, a bicamada, a membrana. Ela é feita, tá, pessoal? Qual a composição da membrana plasmática? E é relativamente simples, né? A membrana plasmática ela é formada por 3 tipos de moléculas, né? 3 tipos de moléculas. Lipídios, proteínas e carboidratos. A gente já falou um pouquinho sobre esses tipos de moléculas, né? Mas basicamente gordura. A membrana, a gente vai ver daqui um slide, ela se organiza no que a gente chama de uma bicamada lipídica, ou seja, tem muito a ver com lipídio, com gordura. A gente já vai ver quais lipídios, não é qualquer lipídio, tá? Então, essa bicamada, essas 2 camadinhas que vocês estão vendo aqui, isso aqui é tudo lipídio que a gente vai ver no próximo slide. Essas bolinhas brancas com essas perninhas amarelas aí. Tudo gordura isso aí. É tudo um tipo especial de lipídio.
E nessa bicamada lipídica, a gente tem proteínas, que são essas bolotas, coisas ovais, né? E além das proteínas, alguns açúcares, alguns oligosacarídeos, oligosacarídeos, alguns açúcares pequenos, que são essas arvorezinhas que vocês estão vendo aqui, principalmente do lado, e aqui tem do lado de dentro, mas elas estão principalmente do lado de fora da célula, tá? Então, esses são os 3 principais componentes da membrana. Vamos ver o que cada um faz aí, né? Vamos ver a função de cada um. Vamos começar pelos mais importantes. Pelos mais importantes no sentido que eles é que fazem a base, o arcabouço da membrana celular, que são os lipídios, a gordura, como eu acabei de falar. E como eu acabei de falar, não é qualquer lipídio. A membrana plasmática ela é formada basicamente de fosfolipídios. A gente falou deles na nossa aula de lipídio, eu falei rapidamente, mas eu falei deles, né? E eu falei da principal característica desses caras, que é muito importante na membrana, que eles são moléculas anfipáticas. Eu fiz a piadinha para quem viu a videoaula, né? Sim, professor, eu sei que você é antipático. Não, não sou eu e não é antipático. É o fosfolipídico, é o fosfolipídio, e ele é anfipático. Anfi quer dizer 2. Patos quer dizer paixão, quer dizer simpatia, né? Os fosfolipídios, eles têm é uma molécula, essa aí que vocês estão vendo, ela tem uma parte hidrofóbica, ou seja, que não vai interagir com a água, que são as perninhas. Por que não vai interagir com a água? Porque as perninhas são feitas de ácido graxo. São baseados em ácido graxo, que nem muitos dos lipídios que a gente viu. É só carbono e hidrogênio. E a gente sabe que só carbono e hidrogênio, essa ligação química, essa molécula zona formada só por carbono e hidrogênio, acaba dando uma molécula que não tem polaridade, que não tem carga e que não vai interagir com água. Uma molécula lipídica, uma molécula gordurenta, uma molécula que pode ser de um óleo ou de uma gordura. Então, essa molécula do fosfolipídio, ela tem essas perninhas gordurentas que não vão interagir com a água, só que ela também tem uma cabeça que tem uma carga. Dá para ver o fosfato daqui, ó. Aqui o grupo fosfato. E aí uma carga zona aí, ó. Um O menos aqui, ó. Aqui um N mais aqui, ó. Tem carga, tem polaridade. Então essa cabeça, ela vai interagir com a água, porque ela tem uma polaridade. Ela tem carga. Lembrem-se, a água é uma molécula polar. Falamos disso na videoaula também. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Né? A água tem uma partezinha dela um pouquinho negativa, uma parte dela um pouquinho positiva, e ela interage com tudo que vai também ter partes positivas e negativas ali, tudo que vai ter uma carga ou uma polaridade também. Ela vai interagir, ela vai conseguir dissolver, ela vai se aproximar. E a água não vai se aproximar de coisas que não têm carga. E essa molécula aí? Tem um pedaço que tem carga, que vai atrair água, que vai ser hidrofílico, né? Que vai interagir com a água, e tem essas pernonas aí que não vão interagir com a água, que vão ser hidrofóbicos. O que acontece, então? Qual é a crise existencial que essa molécula tem quando a gente joga ela na água, então? Surpreendentemente, esses fosfolipídios, quando a gente joga eles na água, eles não têm uma crise existencial. Né? Eles não falam, meu Deus, será que eu interajo com a água ou não? Eles se aglutinam, né? E formam quase que espontaneamente uma estrutura bem estável, esses lipossomas, essas bicamadas lipídicas aqui, ó. O que acontece? Forma bicamada, né? A cabeça dos fosfolipídios, a cabecinha que é hidrofílica, que interage com a água, fica a parte de fora e para a parte de dentro interagindo com a água mesmo. E as perninhas hidrofóbicas, elas vão se esconder da água e ficarem todas juntas. Você tem algumas formas, pode formar uma micela, dependendo do caso. Você tem algumas formas em que isso pode se organizar de forma estável. Mas uma delas é essa bicamada lipídica. Formando, vejam só, uma partezinha de dentro. Eu vou até mudar a cor aqui. Até porque eu não consigo ver nada com esse. Acho que eu não vou mudar a cor, tá? Porque eu não estou conseguindo. Pronto. Continuo sem ver nada aqui.
Partezinha interna, um meio interno e um meio externo. Aqui, bidimensional, mas a mesma coisa, um meio externo e um meio interno, e essa bicamada separando os dois. Isso aí, meus caros, é a base da bicamada lipídica, é a base da membrana. A membrana ela é feita, basicamente, dessas coisas aí, desses fosfolipídios aglomerados, formando uma bicamada, com outras coisas no meio. Mas a base da membrana plasmática é isso. É essa bicamada aí, que vai ter algumas características que a gente já vai falar. Então, formado pelos fosfolipídios. Aí é a mesma coisa de novo, né? Os fosfolipídios se interagindo, formando uma bicamada lipídica. Por quê? Pela própria estrutura química dessas moléculas. Pelo próprio fato delas terem essas perninhas hidrofóbicas e essas cabeças que interagem com a água. Vão formar essa bicamada. Tá? E essa bicamada, ela tem algumas características, deixa eu ver se aqui. Ela tem algumas características que a gente já vai falar sobre o que ela deixa passar e o que ela não deixa passar. Ela é seletivamente permeável, algumas coisas atravessam essa bicamada de boa, outras coisas não conseguem atravessar essa bicamada, a gente já vai ver o quê. E ela tem uma fluidez, né? Tanto que esse modelo de membrana plasmática é chamado modelo mosaico fluido. Esses fosfolipídios que estão aí, eles não estão paradinhos no lugar. Eles podem se mexer, eles podem ser fluidos, né? A coisa pode se mexer, como a gente vai ver, né? Ela tem uma fluidez, tanto que esse modelo é chamado de mosaico fluido, porque você olhando parece mesmo um mosaicozinho, várias moléculas tudo junto, e todas elas se mexendo umas em relação às outras. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aí, né? Esse fosfolipídio vermelhinho aí, uma hora ele está aqui na frente, ele vai se movendo aleatoriamente, e outra hora ele pode estar aqui, né? É isso. Esses fosfolipídios eles se movem uns em relação aos outros. Eles podem se mover numa grande onda. Quando tudo isso passar, essa pandemia, eu espero que algum dia vocês tenham a chance de viajar, pode ser para São Paulo, por exemplo, e eu espero que vocês tenham, já vou permitir a entrada aqui, e eu espero que vocês tenham a chance de ir para 25 de março, no período do Natal. E aí vocês vão entender bem esse mosaico fluido aí. Vocês vão entender bem o que acontece. É um mar de gente, todo mundo ali, né? Mas a coisa flui, você se mexe, você vai se mexendo. Seu pé não está nem no chão, de tanta gente que tem ali, mas você vai se mexendo, né? A coisa vai caminhando, você acaba chegando onde você quer, né? É por aí. A bicamada é isso, os fosfolipídios eles estão todos juntinhos e eles vão fluindo, mudando de lugar uns em relação aos outros. Opa, pulei, tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Vou continuar. Além dos fosfolipídios, espera aí, aqui. Como eu ia dizendo, além dos fosfolipídios, que eles estão aqui de novo, ó, a cabeça hidrofílica em contato com a água e as perninhas hidrofóbicas. A membrana plasmática tem outro componente lipídico, outro componente gordurento, lipídico é a palavra certa, né? Que a gente já falou, que é o colesterol. É um esteroide, um lipídio esteroide, né? E o colesterol, essa molécula aí, a forma dele não interessa tanto pra gente, a molécula, mas ele está presente ali no meio, vamos dizer assim, da bicamada lipídica. A bicamada lipídica, ela tem essas moléculas de colesterol no meio, principalmente a bicamada lipídica da membrana da célula animal, tá, pessoal? E o colesterol aumenta a resistência e a rigidez da membrana. Torna a membrana um pouquinho mais rígida. Células vegetais têm muito pouco do colesterol, se é que tem, tanto que, né, colesterol é um lipídio de origem animal, tá? Falar, e tal alimento não tem colesterol. Lógico que não tem colesterol, é de origem vegetal. Nada de origem vegetal tem colesterol. Nada, nada, nada. O óleo 0% colesterol. É óleo vegetal, cara, não tem colesterol mesmo. O que tem colesterol é gordura animal, tá? Lógico, você pode ter a tal da gordura trans, né? Gordura vegetal, hidrogenada, que essa, quando você come,
ela pode ser transformada em colesterol no seu corpo, e ela é, geralmente, mas ela não tem colesterol. Seu corpo vai usar aquilo para sintetizar mais colesterol, porque é o metabolismo daquilo lá mesmo. Mas então o colesterol também está na membrana plasmática, especialmente de células animais. Também é um lipídio. Né? Beleza. Então, a gente tem a nossa bicamada lipídica, ó, tá vendo aqui o lençolzinho aqui? Estão vendo? É uma bicamada formada por esses fosfolipídios. As cabecinhas pro lado de fora e de dentro da célula, né? Em contato com a água, o resto do meio aqui é tudo aquoso, e as perninhas no meio. E tem outras coisas nessa bicamada. A segunda coisa que a gente vai ver é o glicocálix, são essas árvores aqui. Essas árvores geralmente ficam do lado de fora da célula, virados para o meio extracelular, só tem de um lado, né? E eles são formados por poli ou oligosacarídeos, por açúcares. São açúcares ramificados que formam essas arvorezinhas e formam uma camada por fora da membrana, como se fosse uma florestinha de açúcares por fora da membrana. Vocês conseguem entender isso? Se não, por favor, gritem. Tá? Abram o áudio aí e gritem. Socorro, professor. Alguma coisa assim. Tá? Então, esse é o glicocálix. É um esqueminha. Essas árvores aí, parece um bosque mesmo, do lado da célula, né? É o glicocálix. E o que o glicocálix faz? Duas coisas, principalmente. Faz outras também, mas principalmente essas duas. Proteção e reconhecimento celular. Promove a viscosidade e auxilia na adesão entre células. Essa é a terceira coisa que também ele faz, mas principalmente proteção e reconhecimento. Tá? Estão mandando mensagem, deixa eu ver se são vocês aqui falando que caiu. Caiu? Ah, tá, tem alguém falando que a internet tá ruim. Se tiver ruim, pessoal, você sempre pode assistir depois, tá gravando, tá? E se tiver ruim para todo mundo, mandem um alô aí. A gente dá um jeito. Eu vou para um lugar mais perto do roteador, não sei. Tá? Bom, então, pessoal, aqui uma microscopia eletrônica de transmissão de uma célula intestinal. Não sei se humano ou de rato, tá, pessoal? Uma célula intestinal. Isso aqui que vocês estão vendo, esses dedinhos, são estruturas chamadas microvilosidades. Isso aqui não é o glicocálix, tá, pessoal? Isso aqui é a membrana que dá essas voltinhas para aumentar a área de contato com o meio externo. Células que precisam, geralmente células que absorvem coisa do meio externo, como as células do intestino, elas precisam de uma maior área de contato com o meio externo. Então, elas têm esses dedinhos de luvas. Eu vi o esquema de célula de alguns de vocês, alguns até colocaram microvilosidades, né? Talvez até sem saber por quê, mas é isso. São esses dedinhos de luvas da membrana. Só que aqui em cima da microvilosidade, olha isso aqui. Essa camada aqui é o glicocálix. Isso aqui são sacarídeos que ficam todos no topo ali dos dedinhos, formando essa floresta. Tá? Esse aqui é o glicocálix. Aqui em cima. Tá? O que ele faz? Como eu falei, dá uma proteção química e dá uma proteção física para a membrana, e o glicocálix está envolvido no reconhecimento da célula. Como assim? Para você, para mim, que somos seres multicelulares, né, é importante que as células do nosso corpo se reconheçam como células do nosso corpo. Né? É importante, por exemplo, que o sistema imune reconheça o que é do nosso corpo e o que não é do nosso corpo, o que são células estranhas, para poder atacar só as coisas estranhas. Esse reconhecimento se dá em grande parte pelo glicocálix. A célula do sistema imune vai lá na nossa célula, vê o glicocálix, esse glicocálix eu conheço, é uma célula do meu corpo, tá bom, tá valendo. E quando reconhece alguma coisa estranha, aí a célula do sistema imune vai atacar. Né? Um exemplo é o tipo sanguíneo. Você já deve ter ouvido falar, pessoas de tipo sanguíneo diferente nem sempre podem doar sangue para outras pessoas de tipo sanguíneo diferente. Né? Depende do tipo, a gente vai estudar isso mais para frente, não se preocupem. Mas a história, resumida, é que pessoas com o tipo, a célula do sangue de pessoas com diferentes tipos sanguíneos, ela vai ter o quê? O glicocálix diferente, vai ter açúcares, glicoproteínas, na verdade, diferentes ali fora.
Então, se você der uma transfusão de tipos sanguíneos diferentes, o sistema imune pode reconhecer uma proteína ali, desculpa, pode reconhecer o glicocálix ali, um açúcar ali, estranho. Pode reconhecer uma coisa estranha na célula. E aí ele vai atacar. Né? Aí você pode ter uma reação inflamatória, enfim, não é legal a pessoa de um tipo sanguíneo receber de outro tipo sanguíneo, dependendo do tipo sanguíneo. Tem umas regrinhas, a gente vai ver no futuro. Por quê? Por causa das diferenças do glicocálix, diferença desses açúcares aí. Ok, pessoal? Bom, falamos da bicamada lipídica, do fosfolipídio. Cadê? Aqui. Os fosfolipídios formando essa bicamada. Falamos do glicocálix, dos oligosacarídeos, dos açúcares ali que ficam do lado de fora. E as proteínas, que são esses cilindros aí, essas coisas aí passando no meio. Isso aqui, ó, azul, vermelho, tem umas verdinhas, tudo proteína. Tá, pessoal? E elas podem estar enfincadas, vamos dizer assim, na membrana, como essa vermelhona aí, podem estar no meio da membrana, ou podem estar aderidas só de um lado da membrana, como essa verdinha aqui, ó. Né? E aí vai depender, podem estar aderidas só de um lado da membrana, como essa azulzinha, varia, tá? Mas as proteínas estão lá no meio, incrustadas, vamos dizer assim, na membrana. Por isso, também o modelo mosaico fluido. Esse é o modelo da membrana plasmática, parece um mosaico. Tá? E o que as proteínas fazem aí na membrana? Fazem de tudo. Tá? Elas vão ser responsáveis pelas funções específicas, cadê? Da membrana. O que a membrana deixa passar e não deixa, reconhecimento celular e tantas outras coisas, são as proteínas que estão ali que vão fazer. Né? A quantidade de proteína varia muito de membrana para membrana, mas é isso aí, tem diferentes proteínas em diferentes membranas. Tá, pessoal? Aqui, peraí, só um minuto. Beleza. Né? Aqui o exemplo de diferentes proteínas de membrana, tá, pessoal? Um exemplo, um desenho um pouco mais rudimentar. Mas aqui em cinza a bicamada lipídica. E aqui as proteínas integrais de membrana, que estão incrustadas na membrana, ou incrustadas. E aqui as proteínas que estão só aderidas à membrana. Tá, pessoal? Aqui, eu vou voltar um pouquinho, porque aqui é um lugar tão bom quanto qualquer outro, para falar. Eu estou falando de membrana, tá, pessoal? Da membrana plasmática da célula, mas é bom a gente lembrar, é muito bom a gente lembrar, que as organelas que a gente viu, elas também são delimitadas por uma membrana. Então, dentro da membrana plasmática da célula, você tem essas organelas com outras membranas. A membrana dessas organelas também é isso aí, ó. Também é uma bicamada lipídica. Então, lembram que eu falei que a mitocôndria tem duas membranas? É isso aí. Ela tem membranas dentro da célula, tem bolhazinhas dentro de bolhazinhas, como eu falei na última aula. Ela também é delimitada por membrana. Aqui está falando, ó, membrana interna das mitocôndrias. Dos mitocôndrias, eu não sei porque está assim. Membrana interna das mitocôndrias. Então, aqui está falando da membrana, não da membrana celular, mas da membrana da mitocôndria, que também tem essa estrutura. A membrana do retículo endoplasmático granuloso também tem essa estrutura, também é uma bicamada lipídica. Tá, pessoal? As organelas delimitadas por membrana também têm membrana nesse mesmo estilo. E aqui, pessoal, algumas proteínas que estão na membrana. Então, elas podem ser transportadoras, deixam passar coisas, e a gente já vai começar a falar sobre transporte. Né? Elas podem ter relação com o citoesqueleto, ligando as coisas, mantendo tudo ligado. Podem ser enzimas e podem ser receptores de membrana. Ó, tá vendo? Essa molécula aqui é um receptor. Tem a bolinha vermelha é uma molécula qualquer que quando ela se liga na proteína de membrana, essa proteína muda a conformação e manda um sinal para dentro da célula. Lembra que eu falei na última aula ou na penúltima aula sobre insulina? Insulina é um hormônio, piriri pororó também é uma proteína, e a história é essa aí. A insulina, ela se liga especificamente a um receptor na membrana da célula. Quando liga,
esse receptor manda uma mensagem para dentro da célula, e essa mensagem vai mudar o comportamento da célula. Ó, célula, é hora de fazer isso. Tem insulina aí fora, é hora de tomar glicose do meio extracelular. No caso da insulina, essa é a mensagem que a insulina carrega. Mas outras moléculas sinalizadoras carregam outras mensagens. E para cada molécula sinalizadora, tem um receptor que às vezes, ou geralmente, não é sempre, é uma proteína na membrana. Legal? E aqui é a história completa, pessoal. Olha aqui os açúcares verdinhos, formando o glicocálix, os carboidratos verdinhos, a bicamada dos fosfolipídios, com a cabecinha voltada para fora e para dentro da célula, né? E as perninhas todas juntas aqui no meio, o colesterol e as proteínas roxinhas permeando aí a membrana. Isso aí, pessoal, é a membrana plasmática. Essa é a membrana plasmática, essa é a estrutura dela. Legal, pessoal? Beleza, eita, beleza. Aqui é o mesmo desenho de novo. E enquanto eu deixo esse desenho aí, eu vou ver se vocês estão vivos. Ah, vocês estão vendo a minha tela, não... Tá travando muito. Putz, Paulo. Espero que você consiga assistir depois o gravado, se tiver com dificuldade. Os demais aí, vocês estão bem? Estão conseguindo acompanhar? Como é que vocês estão? Até, né, tá um pouco bom. Eu Tá vou um assistir pouco? depois ainda também, porque tá travando um pouco pra mim, mas eu acho que é questão da minha internet. Então, Tá depois eu bom. vou estar na assistindo a aula pra entender E, mais. pessoal, será que é generalizado aí? Tem mais alguém que está travando? E tem alguém que está bem? Fala, não, para mim tá bom. Responda para a gente seguir rapidamente, pessoal. Travando muito meu você também. Tá bom aqui, tá bom. Internet é uma... aí varia, eu acho que a conexão de vocês não acontece. Como eu falei ontem, eu estava tendo uma reunião, e aí reunião é aquela coisa, tem aquelas partes que são importantes, mas às vezes não é importante particularmente para você, né? Então você fica lá só esperando. Aí chega um momento importante, é isso que eu queria ouvir, quero ouvir esse prazo, quero ouvir esse relatório, como é que entrega, aí começava a travar. Enfim, é uma divagação. Não vou ficar aqui falando sobre o meu ódio a aparelhos eletrônicos, senão a gente fica aqui até meio-dia e não é esse o intuito, tá? Mas sim, enfim, tecnologia ajuda, mas atrapalha, né? Beleza, essa é a membrana, pessoal. Essa membrana, como eu acabei de falar, ela vai ter um monte de características específicas que vão dar todas as funcionalidades da membrana que a gente viu lá no começo da apresentação. Transporte, maleabilidade, isolamento da célula meio interno e meio externo. Mas a principal que a gente vai falar agora dessas características é a chamada permeabilidade seletiva, que devia estar escrito aqui em algum lugar. Opa! Mas está escrito, acho que nos próximos slides. Ou já estava escrito antes. Permeabilidade seletiva. A membrana plasmática, ó, essa aqui, essas faixas cinzas são a bicamada, né? A membrana plasmática, pessoal, ela deixa passar umas coisas tranquilamente e outras coisas ela não deixa passar tão tranquilamente assim, ou não deixa passar de nenhum. Tá? Em a regra geral, tá? Moléculas pequenininhas e apolares, né? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio dissolvido ali, benzeno, e outras, elas passam de boa na membrana. Elas atravessam a membrana como se a membrana não existisse, entram e saem. Moléculas pequenas, pequenos lipídios pequenininhos são capazes de atravessar a membrana tranquilamente, né? Moléculas pequenas polares, só que sem carga. Também a água consegue atravessar, não é aquela maravilha, mas a água consegue atravessar. Algumas membranas têm transportadores de água, como a gente vai ver, ou seja, facilitam o transporte de água. Mas a água acaba passando. Ureia acaba passando. Esse álcool aí, o glicerol, também acaba passando. E moléculas grandes,
Glicose, aminoácidos, não passam. E íons, molécula com carga, também não passam normalmente, não passam de nenhum, normalmente. A célula tem técnicas de transportar essas coisas que a gente vai ver, mas normalmente não passa. A membrana, então, ela tem essa permeabilidade seletiva. Aqui é a mesma coisa, ó. Moléculas pequenas passam de boa, etanol pode passar, glicerol pode passar, moléculas maiores, glicose, aminoácido ou moléculas com carga, não passam, tá? Então, isso já é uma permeabilidade seletiva. Algumas coisas podem passar pela membrana, outras coisas não podem, né? E isso, pessoal, já facilita, né, por um lado, e dificulta por outro, como a gente vai ver, o transporte de substâncias pela membrana, né? A gente vai falar agora das diferentes formas que a membrana possibilita o transporte de todas essas substâncias, porque todas elas, uma hora ou outra, têm que ser transportadas para dentro ou para fora da célula. Seja uma substância dessas aqui, como oxigênio, que está entrando sempre na célula tranquilamente, seja uma substância como a glicose, o aminoácido, que a célula tem que transportar para dentro, eventualmente, né? Algumas entram fácil, como a gente está vendo, outras vão precisar de uma ajuda aí que a gente vai ver, né? Vamos começar pelas que entram fácil, tá? Deixa eu só ver uma coisa, pessoal. 1, 2 e pausa. Vamos começar, então, falando sobre essas coisas que entram fácil pela mim. E aí, antes da gente continuar para o próximo slide, é só bom eu deixar uma distinção clara para vocês. Tem dois tipos de transporte de substâncias através da membrana da célula. O transporte passivo e o transporte ativo, né? Transporte passivo é o que acontece sem gasto de energia, que é o que a gente vai começar a ver agora. A substância passa de boa, a célula não precisa se esforçar para fazer aquela substância passar. E o transporte ativo, lógico, é aquele que exige gasto de energia, é aquele que exige esforço da célula, tá? Então a gente vai começar falando do tipo mais simples de transporte passivo que tem na célula, que é a difusão, tá? Difusão é uma forma de transporte de moléculas pela célula. E como está escrito aí, a passagem de moléculas através da bicamada, seguindo gradientes de concentração. Já explico isso. Basicamente, pessoal, a difusão ela vai acontecer, só vou voltar mais uma vez, tá? Ela vai acontecer nessas moléculas aqui que atravessam a membrana de boa. Uma forma simples de descrever a difusão é isso. As moléculas que atravessam a membrana de boa, elas vão atravessar a membrana, elas vão passar pela membrana normalmente. Tá? Até porque difusão não é só uma forma de transporte. Difusão é um fenômeno físico. Vai acontecer. É a passagem, é o espalhamento, vamos dizer assim, dessas moléculas. Agora entra a parte importante. Esse transporte, essa passagem de moléculas, ela se dá, preste atenção, ela se dá num sentido específico, que a gente chama seguindo o gradiente de concentração, que eu vou explicar agora. Tá? Basicamente, pessoal, o que é a difusão? Está escrito aí. É uma tendência que qualquer molécula tem em, podendo se espalhar normalmente por um espaço, estando dissolvida no meio fluido, né? Ela tende a se espalhar igualmente pelo espaço, no meio. Como está aqui, ó, eu vou voltar e botar de novo. Como está aqui, ó. Inicialmente você tem as moléculas todas concentradas num ponto. O que é a tendência? Ela se espalhar igualmente. Ou seja, as moléculas vão de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado até ficar tudo igual. Isso é a difusão, pessoal, e esse é o movimento a favor do gradiente de concentração. As moléculas vão de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Qualquer molécula faz isso no meio. Se eu estou aqui na minha sala espirrar perfume,
Num primeiro momento, esse perfume vai ficar concentrado aqui, mas as moléculas de perfume elas vão se espalhar pelo quarto inteiro e, eventualmente, o perfume vai empestear a sala toda. Isso é difusão. Quando você joga a tinta num copo d'água, inicialmente, a tinta fica concentrada num ponto e depois ela vai se espalhando, 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 até que o copo fique inteiro tingido. Isso é difusão. Então, meus caros, se você pensar numa célula e se você pensar em substâncias que atravessam a célula normalmente, as substâncias para as quais a membrana é permeável, vai ter um processo de difusão. A substância simplesmente vai atravessar a membrana da célula, indo de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos. Tentando o quê? Tentando igualar as coisas. Tá? Então, por exemplo, a célula está sempre consumindo oxigênio. O oxigênio passa pela membrana de boa. Né? Só que como a célula está sempre consumindo oxigênio, a tendência vai ser o oxigênio sempre entrar na célula. Por quê? Porque o oxigênio sempre vai estar mais concentrado fora da célula. Olha quantas bolinhas rosas aqui fora a mais do que aqui dentro. Por difusão simples, a tendência do oxigênio vai ser entrar na célula. É um processo aleatório. O oxigênio vai acabar saindo da célula? Até vai. Mas a tendência natural é que o oxigênio entre na célula muito mais do que saia. Porque ele pode. Porque ele é permeável à membrana. O contrário vai ocorrer com o gás carbônico. A célula vai estar sempre produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico vai ter uma tendência natural, por difusão, de sair da célula normalmente. Né? Por difusão, a célula faz zero esforço para isso acontecer, isso simplesmente acontece, e isso ajuda a célula, porque é importante que o oxigênio esteja sempre entrando na célula e o gás carbônico sempre saindo. Tá? Difusão simples. Aí, de novo, ó, a tendência, você tem uma passagem aqui e uma molécula mais concentrada em A do que em B, ao longo do tempo a tendência é a concentração igualar. Quando ficou igual, parou a difusão. Né? O movimento continua, mas ele vai continuar igual, a molécula vai entrar tanto quanto sair. Beleza. Beleza. Primeira forma de transporte é a difusão. Segunda forma de transporte é a osmose. Não é álbum de estúdio do Ozzy Osbourne, apesar de ter um que tem esse nome aí. É um processo físico também. Só que a osmose, pessoal, prestem atenção de novo. Prestem atenção. Prestem atenção. A osmose, pessoal, é o transporte da água, do solvente. A difusão, que a gente estava vendo até agora, é o transporte daquilo que está dissolvido na água. A gente está lidando com seres vivos, então, 100% do tempo, o nosso solvente aqui vai ser a água. Né? Poderia ser o dissolvente? Poderia, mas a gente está falando da água porque a gente está falando de ser vivo. E ser vivo tudo acontece no meio aquoso. Tá? Difusão tem a ver com o soluto, com aquilo que está dissolvido na água. Osmose tem a ver com a água, é o transporte de água. Difusão é o transporte de coisas dissolvidas na água. Né? Se dissolver alguma coisa na água, essa coisa, essa partícula tende a se espalhar normalmente, é difusão. Agora a gente vai ver o que acontece com a água. Né? O que acontece com a água, então? Se você pega um experimento aí, tem 2 potes de água, e aqui ó, tem uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É como uma membrana plasmática. Deixa passar algumas coisas e outras não. Vamos supor que essa membrana não deixe passar o sal, que é sal, tá, pessoal? Mas deixe passar água de boa, que nem a membrana plasmática. Então, você tem 2 potes aí ligados por esse tubo com essa membrana semipermeável e você jogou um montão de sal num dos lados desse pote aí. A água pode passar para um lado para o outro. De boa. O sal não pode passar. Então você não vai ter difusão, porque o sal, normalmente, se pudesse passar o sal iria se difundir, ele se espalharia normalmente pela água toda, processo de difusão. Não é isso que acontece. Porque você tem essa membrana. O que acontece é o processo de osmose.
Peraí, não são vocês. Então deixa. Pensei que fosse vocês aí me ligando desesperados. Ou não tão desesperados assim. A água vai ser transportada, porque o sal não consegue passar. A água vai ser transportada do meio menos concentrado em relação ao sal para o meio mais concentrado em relação ao sal. É uma direção, vamos dizer assim, num primeiro momento, o contrário da difusão. A difusão, ela tende a ir do mais concentrado para o menos concentrado. Só que a difusão, pessoal, é o transporte daquilo que está dissolvido na água. A osmose é o transporte da água. E a água, ela vai no sentido contrário. Ela tenta, de novo, é como se ela tentasse igualar a coisa toda. Ela tenta igualar a concentração. Então, tem mais sal aqui do que do outro lado, a água vem para cá para tentar dissolver mais esse sal. Deu para entender mais ou menos? Para tentar igualar a concentração, para a concentração de sal ficar igual de um lado e de outro. Às vezes ela consegue, às vezes não. Tá? Tem um limite do que a osmose consegue acontecer. Mas é isso. Ela vai em direção ao meio mais concentrado. O meio mais concentrado tenta tomar, tenta pegar, tenta chupar a água para si. Numa tentativa de dissolver esse sal a mais que está de um lado. Deu para entender mais ou menos? Tudo bem? E a partir daí, pessoal, tem uma nomenclaturazinha que vai ficar útil para a gente por um tempo. Os meios podem ser hipertônicos, isotônicos ou hipotônicos. Vamos tentar entender isso. Não tem como apagar. Eu não sei. Tá. Então, no próximo slide a gente tem que entender, mas eu não estou entendendo aqui também. Ó. Esse meio aqui que o camarada jogou sal, ele ficou hipertônico em relação ao outro. Hiper quer dizer mais. Tônico quer dizer com mais coisa dissolvida. Tá bom? Então tem mais coisa dissolvida. É hipertônico em relação à água aqui. A água aqui é hipotônica em relação à água salgada. Então a água tende a ir de onde ela está do meio hipotônico para o meio hipertônico. A água do mar, ela é hipertônica em relação ao nosso corpo, a concentração do nosso corpo. A água da torneira é ligeiramente hipotônica. A água destilada, que é aquela água que é só H2O, não tem nenhum sal dissolvido nela, ela é hipotônica em relação ao nosso corpo. Vocês já devem ter ouvido falar de bebida isotônica. Isotônico é que tem a mesma concentração do nosso corpo. A mesma concentração de sais. Tá? Por que isso é importante? Porque, lógico, a osmose ela vai ter uma influência sobre a vida dos organismos. Idealmente, os seres vivos eles querem e gostam e gostariam isotônico. Por quê? Porque tem uma concentração igual de líquido e de sais dentro e fora. Né? Aqui dentro é tudo isotônico. A concentração de sais é mais ou menos igual no nosso corpo inteiro. O que acontece no meio isotônico com uma célula viva? Não acontece nada. A água sai por osmose, porque a água ela é permeável na membrana. A água entra por osmose, porque ela é permeável à membrana, só que a quantidade de água que sai e entra é igual, ou é quase igual, não muda nada. A célula, ela fica... Meu filho tá tomando bronca lá. A célula fica igual. Seja ela uma célula animal, desculpa, ou seja ela uma célula vegetal. Beleza, tranquilo. Agora, o que acontece se eu jogo uma célula animal ou uma célula vegetal, por exemplo? Espera aí. Na água salgada. Espera só um minuto. Tá bom, Gabriela, eu já repito. Tá, continuam vendo? Aqui diz que vocês continuam vendo. Tá. Então, a parte da osmose tá ok para vocês. Vou supor, se não tiver, alguém abre o microfone e fala. Questão é, a água é transportada através da membrana semipermeável. A membrana plasmática é um exemplo de membrana semipermeável. A água tende a ir para onde a concentração de sais é maior.
Ela sai de onde a concentração de sais é menor e vai para onde a concentração de sais é maior. Esse é o transporte feito pela osmose. A osmose é o transporte da água, não do que está dissolvido na água. O transporte do que está dissolvido na água é difusão. Quando a concentração do meio externo é igual à concentração do meio interno, que é o ideal para uma célula viva, a gente fala no meio isotônico. Vai ter osmose? Vai. A água vai sair da célula, a água vai entrar na célula, só que a quantidade de água que entra e sai é a mesma, ou quase a mesma, não vai ter diferença nenhuma, a célula vai ficar vivendo feliz e contente. Seja ela uma célula animal, seja ela uma célula vegetal, como está aqui. Esse quadradinho é a célula vegetal, essa ovo frito, a célula animal. Tá? Não tem parede celular. Bom, o que acontece? A gente pega essas células aí, animal e vegetal, e joga, por exemplo, na água do mar, que é uma água hipertônica. É uma água do mar, ela tem uma concentração de sais, ela é salgada, né? Ela tem uma concentração de sais maior do que o nosso corpo. Então, você joga uma célula animal ou uma célula vegetal na água salgada, a concentração de sais do meio externo vai ser maior que a concentração de sais do meio interno. A água vai tender a ir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ela vai tender a dissolver esse sal todo aí da água do mar, vamos dizer assim. É o que ela vai querer fazer. Na prática, ela não vai fazer isso, né? A água só vai sair da célula muito mais do que entrar. A água do mar vai puxar a água da célula para fora da célula. A célula animal vai murchar, vai ficar desidratada e depois de um tempo pode até morrer. E a célula vegetal, a mesma coisa. A célula vegetal, a membrana, ela vai até descolar da parede celular, vai ficar murchinha aqui dentro, vai ficar a parede celular lá toda quadradona, e a célula ali dentro, a membraninha ali, toda murcha, toda esturricada. A gente chama isso da célula ficar plasmolizada. Aqui, ó. A plantinha vai ficar assim, pode até morrer. No meio hipertônico. A célula é hipotônica e o meio externo é hipertônico. Por isso, pessoal, que é ruim tomar água do mar, que se você é um náufrago, né, você fica com sede, você pode tentar tomar água do mar. Isso é ruim, por quê? Porque a água do mar tem mais sal, uma concentração de sal maior do que o nosso corpo. Nosso corpo vai precisar de mais água para dissolver esse sal todo que você está tomando do que a água que você está tomando. Né? Então você vai se desidratar mais rapidamente tomando água do mar, por conta da osmose. Né? A água que você vai precisar para dissolver esse sal todo que você está ingerindo é maior do que a água que você está ingerindo. Isso no meio hipertônico. Mas você pode colocar células no meio hipotônico. Água destilada, água da torneira, por exemplo, é um meio ligeiramente hipotônico, ou seja, a concentração de sais da célula ela é maior do que a concentração de sais da água lá fora. Tu pega uma célula animal, por exemplo, coloca na água destilada. Como eu falei, água destilada é aquela água que foi fervida e condensada, ali você não tem nenhum sal mineral ali no meio. É só H2O. Aí você sabe que a água que vocês bebem, né? A água lá do tonel lá, ela tem sais minerais dissolvidos ali. É uma água mineral. Você pode olhar lá no rótulo, tem lá um monte de sais. Tem bromo, tem brometo, tem cloreto, tem um escambau. Água destilada não, é só água. Então você coloca água destilada e uma célula animal lá dentro, o que acontece? O meio interno é muito mais concentrado que o meio externo, né? E a tendência da água por osmose vai ser entrar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tá, não são vocês. Eu estou olhando o celular, pessoal, para ver se é alguém me chamando, se cai a internet, tá? Desculpa. Então a tendência da água vai ser entrar na célula muito mais do que sair. Vai entrando e a célula vai enchendo, vai entrando e a célula vai enchendo. Uma célula animal pode chegar até arrebentar e morrer, como está acontecendo aí. Uma célula vegetal, ela tem a parede celular que dá uma segurada. Então ela vai inchar, até ficar totalmente túrgida, ficar inchadona. Só que ela não vai morrer porque a parede celular segura o rompimento da membrana. A célula vegetal, então, segura um meio hipotônico muito melhor do que uma célula animal por conta da parede celular. Legal, pessoal? Esse é o transporte por osmose. Beleza, beleza. Opa.
Beleza, pessoal? Só estou vendo se vocês estão vivos aqui. Vocês, os 9 valentes. Vamos continuar. Beleza. Então, esse é o transporte, a difusão simples e a osmose, é o transporte que acontece o quê? Normalmente, qualquer membrana. Qualquer membrana vai ter isso porque são moléculas que conseguem atravessar a membrana. As moléculas que conseguem fazer difusão, dissolvidas na água, e a própria água que consegue passar através da membrana plasmática. Outras moléculas que vão precisar passar pela membrana precisam de uma certa ajuda. Vão ter que ter o seu transporte mediado por proteínas carreadoras ou proteínas transportadoras. Né? Essas proteínas são proteínas que ficam na membrana e que permitem a passagem de uma molécula que normalmente não passaria por essa molécula. Tá aqui exemplo, já volto para o slide lá. Né? Então, ó, vejam aqui, tem uma proteína verdinha aqui, que funciona nesse caso como um canal, funciona como um buraquinho. Né? Ela está lá na membrana, é como se fosse um barrilzinho, tem um buraquinho lá na membrana que permite a passagem de alguma coisa que normalmente não atravessaria a membrana. Geralmente são íons, tá, pessoal? Mas pode ser outra coisa. Então, ó, você tem uma moléculazinha vermelhinha, está mais concentrada fora da membrana do que dentro, que aí você tem essa proteína que permite especificamente que essa molécula atravesse a membrana. Essas proteínas são específicas, tá? Cada canal tem uma proteína que atravessa ele, tem uma substância que atravessa ele. Então você tem canal de sódio, por exemplo, tem canal de cloro, tem canal de potássio, são os barrilzinhos que permitem a passagem só do sódio, ou só do cloro, ou só do potássio. Né? Aí o que acontece? Nesse caso, o que acontece? A substância vai atravessar a membrana por essa passagem, por esse portãozinho, por essa portinha que ela consegue passar. Qual é o sentido? Do mais concentrado, menos. É difusão. Estamos falando de uma coisa dissolvida na água. Então a tendência é igualar, a tendência é ir do mais para o menos. A favor do gradiente de concentração. A célula está, tirando essa proteína que tem que estar aí, permitindo a passagem, nesse caso, a célula está gastando alguma energia aí? Não, não está. É só uma passagem que acontece naturalmente. É que nem a difusão, só que tem uma proteína aí facilitando o negócio. É a difusão facilitada. A favor do gradiente de concentração. A única diferença para a difusão simples é que agora tem uma proteína permitindo a passagem de uma molécula que não passaria normalmente. A difusão simples, lembrando, só acontece em moléculas que conseguem atravessar a membrana de boa. Não é o caso da molécula zona vermelha. Ou seja, uma proteína. Isso é difusão o quê? Facilitada. E dos transportes mediados por proteína, tem também o chamado transporte ativo, que, como a gente já falou, não é passivo, é ativo. É a mesma coisa, tem uma proteína que vai transportar uma substância através da membrana, só que dessa vez com gasto de energia. Esse ATP aqui, pessoal, quer dizer energia, a molécula energética do nosso corpo. A gente vai falar mais dele no futuro bem próximo, tá, pessoal? Então, a molécula gasta energia para mandar, a proteína gasta energia para mandar a molécula para um lado ou para o outro da membrana, para botar ou para tirar a molécula da célula. O transporte ativo, a gente já vai falar, ele não depende de gradiente de concentração nenhum. Pode ser a favor? Pode. Geralmente é contra. Geralmente, a célula gasta energia para mandar, ó, aqui, por exemplo, está mandando essa molécula azul de onde já tem pouco dela, onde tem concentração menor, para onde já tem muito. Se essa moléculazinha azul aqui quisesse, ou pudesse, desculpa, ela faria o sentido contrário, ela seria transportada no sentido contrário. Só que isso aqui não acontece. A nossa célula gasta energia para ir contra o gradiente de concentração nesse caso. Tudo bem, pessoal? Então, transporte passivo a favor do gradiente é a difusão facilitada. Você tem proteínas carreadoras ou canais ou poros que vão facilitar a passagem do soluto, vão facilitar a passagem daquilo que está dissolvido no líquido.
E transporte ativo envolve gasto de energia, e você tem as proteínas chamadas bombas, que bombeiam um soluto, que bombeia uma substância para dentro ou para fora da célula. Tá, pessoal? Peraí. Beleza. Tá bom. Então, aqui duas vezes a mesma imagem, pessoal, mas só para vocês entenderem, ó. O transporte de várias coisas pela membrana. Transporte passivo, todos esses aqui, ó. Difusão simples. A moléculazinha pequena atravessando a membrana. Olha só, gradiente de concentração. Tem muito mais da moléculazinha aqui fora do que dentro. Então, naturalmente, ela vai entrar. Não precisa de gastar energia. A mesma coisa para a molécula amarela e para a molécula azul. Só que a molécula amarela e a molécula azul, elas não atravessam a membrana normalmente. Elas precisam de proteínas carreadoras. Ou uma proteína canal, que é o buraquinho, ou uma proteína carreadora, que vai pegar essa bolinha azul, a bolinha azul vai ligar aqui, ela vai ser como uma porta giratória. Vai permitir a passagem da bolinha azul. Tá? Gasta energia? Não, porque é a favor do gradiente de concentração. Tá? Então, a proteína ela só facilita uma coisa que não aconteceria se a proteína não tivesse ali. É a difusão facilitada. Mas, de novo, a favor do gradiente de concentração. E aí tem essa bomba que transporta esse quadradinho para onde? Para fora da célula. Contra o gradiente de concentração. Ó, já tem muito mais quadradinho fora do que dentro. Se o quadradinho pudesse, ele ia entrar na célula. Mas ele não pode. E essa proteína está gastando energia ativamente para tirar o quadradinho que tem e pôr para fora. Transporte ativo. Aqui, pessoal, literalmente, só não é literalmente a mesma imagem, porque está em português e porque é só bolinha amarela que está sendo representada aí. Mas é a mesma coisa. Está mostrando a difusão facilitada e o transporte ativo. Tem um rapaz aqui com um cortador de grama, está me enchendo a paciência. Espero que não esteja enchendo a paciência de vocês. Tá? Bom, peraí. Beleza. E aqui, pessoal, só um exemplo de bomba de transporte ativo, tá? É a bomba de sódio e potássio. É uma proteína que gasta energia, olha esse ATP aqui, para mandar sódio para fora da célula e mandar potássio para dentro da célula. E aí a célula fica com uma concentração diferente. Todo sódio para o lado de fora, todo potássio para o lado de dentro. Essa bomba de sódio e potássio, ela é muito, muito, muito importante nos nossos neurônios, nas células nervosas. O impulso nervoso, ele depende dessas concentrações de sódio e potássio. Não vou explicar aqui, senão não é simples, é complicado, tá? Mas o impulso nervoso que mantém vocês vivos, mantém vocês pensando, dependem dessa bomba de sódio e potássio. E o seu corpo gasta um montão de energia só para manter essa concentração diferente nas células. O cérebro de vocês consome 40% da energia diária de vocês, né? 40% é quase metade, e o cérebro de vocês pesa mais ou menos 1 quilo. Né? Vocês devem pesar uns 50, 60, 70. Ou para mais, eu peso mais. Enfim. Né? Mas veja, o cérebro pesa muito pouco e gasta um montão de energia. O cérebro é uma estrutura cara de manter. Em parte, não é só isso, em parte por conta dessa bomba de sódio e potássio que tem que ficar funcionando o tempo todo. Ok, pessoal? Pela terceira vez a mesma imagem, não vou comentar. Ufa! Isso aqui devia estar lá em cima, isso aqui eu mexi. Bom, deixa. Permeabilidade seletiva passiva e transporte ativo. Ah, não, tá aqui, tá no lugar certo. Então, esses transportes, essas formas de transporte e a permeabilidade seletiva é que são responsáveis o quê? Pela composição diferente do meio interno da célula citossol em comparação com o meio fora da célula, ambiente extracelular. E é isso que mantém a célula viva. Né? Mais uma função importante que a gente já comentou da membrana plasmática. É isso aí, pessoal. Vou pausar aqui um pouquinho para ver se vocês estão vivos. Os nove valentes estão vivos. Então é isso.
Legal, até que foi rápido. Essa eu planejei para ser um pouquinho mais longa, mas tem mais uma coisa, que eu gostaria de mostrar para vocês, tá, pessoal? Vocês estão vendo? Aqui diz que vocês estão vendo, tá bom? Alguns vídeos. Esse aqui é o interessante, tá? Deixa eu ver esse aqui. Esse longo, eu sei que ele é longo demais, eu não vou mostrar ele para vocês, não. Um segundo, pessoal. Vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui as bobagens que vocês vão ver. Vocês vão ver Facebook, essas coisas. Não, só o Classroom. Vamos ver aqui o que aparece, né? Porque aqui acho que vai aparecer algumas bobagens. Quando eu entrar no YouTube, aparecer carrinho Hot Wheels. Ah, legal, essa é boa. Então, peraí. Eu vou mostrar um videozinho, eu vou comentando no vídeo, tá, pessoal? Me digam se vocês estão vendo. Estão vendo o videozinho? Sim, professor. Beleza. Então, eu vou tirar o vídeo só para ir falando para você. Então, isso aqui é a superfície da célula, né? A membrana. É um videozinho de 1 minuto. Aí, logo vai dar para a gente ver o quê? O mosaico fluido, a bicamada. Aí, o glicocálix, na superfície externa da membrana, as proteínas, né? Ali na frente, outra célula, como se fosse um corpo, né? Não sei que célula é essa, mas é uma célula. E ele vai entrar em algum momento. Aí, ó. Aí você tem essas substâncias que estão atravessando a membrana por difusão, ó. Essas substâncias conseguem atravessar a membrana de boa, passar pela bicamada lipídica. Olha os fosfolipídios aí. As perninhas para dentro, as cabeças para fora. Eu acho que o vídeo é isso. Aí aqui dentro, ó, tem essas coisas vermelhas, que é o citoesqueleto. Vamos ver o que mais vai ter aqui. O glicocálix, novamente, esses açúcares aqui formando essas arvorezinhas. Ah, aqui uma membrana, uma proteína, desculpa. Eu acho que essa é uma proteína sinalizadora. Ó. Você tem uma molécula sinalizadora também que encaixa nessa proteína. Tem um encaixe. Essa proteína sinalizadora vai mudar sua conformação e vai mandar um sinal para dentro da célula. Vai fazer uma cascata aí de reações químicas que vão mandar um sinal para dentro da célula. Ó, aí a célula vai responder de forma equivalente. Tranquilo? Nem vou mostrar outros, eu vou mostrar mais um, quer dizer. Que é esse aqui. O que é mais longo tem 8 minutos, tá, pessoal? Mas é muito legal. Esse aqui, porque ele mostra a célula toda. Vai mostrar processos, inclusive, que a gente não estudou, né? Vai mostrar coisas que a gente não chegou a estudar, mas vai mostrar toda a célula. E aí, de novo, eu vou narrando para vocês o que a gente está vendo. Certo, pessoal? Um pouquinho mais longo, mas esse é muito bacana. É uma animação muito legal, tá? Mostrando o universo da célula. Então, vai ser essa célula aí, ó. Isso aí são glóbulos brancos que estão correndo pela corrente sanguínea. E você tem todo um processo que a célula que vai mostrar, mas que não interessa para a gente, aí proteínas que garantem a adesão entre as células, tá? Isso não é tão interessante para a gente. Aí, ó, isso tudo, pessoal, que vocês estão vendo essa rede, é meio que o glicocálix. Né? O processo que está acontecendo não é tão interessante para a gente, mas é mais as estruturas, tá, pessoal? Ó, isso aí é meio que representando o glicocálix, a adesão entre as células. Eu quero que entre logo na parte da membrana. Pera aí, pessoal. Aí, ó, a bicamada lipídica vista do lado de fora, o lado de fora da célula, proteínas aderidas, né? Tem essas proteínas aí aderidas à membrana, aqui, ó, açúcares do glicocálix, moléculas de colesterol junto do fosfolipídio aqui no meio, ó, as proteínas atravessando a membrana aqui no meio. E aqui os fosfolipídios, ó, soltinhos, boiando, nadando dentro da membrana. Aí, proteínas sinalizadoras, tá? Não interessa para nós. Um receptor. Isso aí, meus queridos,
Não é interessante para nós, porque são processos bioquímicos bem mais complicados do que a gente está vendo. Mas tudo bem. Olha aqui o citoesqueleto, essas fibrazinhas. Aqui é a membrana que a gente está do lado de dentro da célula já. Olha uma proteína integrante de membrana, outra proteína de membrana, aderida à membrana. Aqui a gente já está do lado de dentro. Aqui, ó, as fibras do citoesqueleto. Várias proteínas. Aqui já estamos do lado de dentro da célula. Ó. Aqui é uma estrutura chamada espectrina. É formada pelo citoesqueleto, tá? Que dá a estrutura da célula aí. Vocês veem a rede aí. Todos esses fiozinhos é citoesqueleto. Vamos mais para dentro da célula agora. Ó, esses filamentos de actina, ó, formando essa rede aqui, parece um andaime, também tudo citoesqueleto. Formando uma estrutura interna da célula, dando sustentação para a célula. Olha quanto fiozinho aqui dentro. Tudo isso é citoesqueleto. Esse formado por fibras chamadas actinas. O citoesqueleto, eu não mencionei para vocês, mas ele é dinâmico. Essas fibras podem se formar e serem destruídas. Então, aí estão se formando novas fibras de citoesqueleto. E aí, o citoesqueleto também pode ser rompidos. Essa proteína vai... O som é esse mesmo, tá, pessoal? Romper os pedaços de citoesqueleto. Outro tipo de citoesqueleto são os microtúbulos. Para nós não é tão interessante saber os tipos, mas ele também é dinâmico. Ele também pode se formar e ser destruído aí pela célula. Forma esses tubuzões aí. Também esse citoesqueleto, olha sendo destruído aí. Se desagregando. Tudo isso, pessoal, acontece dentro da célula. E aí, ó, eu não mencionei isso, mas isso é uma proteína transportadora, transportando uma vesícula através do citoesqueleto, ó. Essa proteína, ela gasta energia e ela vai mudando a conformação como se ela fosse andando. Eu não sei se, na verdade, na realidade, ela é tão simpática quanto na animação aí, mas é muito legal, né? E ela está transportando aí uma vesícula para um lado ou para outro. A mitocôndria também andando pelos filamentos do citoesqueleto, como fosse esse jeitão bem bactéria dela. Ali no fundo, ó, os centríolos e o centrosomo, que é a região próxima dos centríolos. E ó, vejam, o citoesqueleto dos microtúbulos irradiando todo a partir dos centríolos. Os poros do núcleo. Então, aí embaixo é o núcleo, pessoal, é a carioteca. E aí os poros do núcleo, aí a gente vai ver um processo que a gente ainda não falou, que é a síntese de proteínas, tá, pessoal? Vocês não vão entender nada agora, então eu vou deixar rolar. Mas no futuro a gente entende isso, eu mostro de novo para vocês. Mas aí, ó, são os ribossomos fabricando proteína, tá? Esse cocôzinho que está saindo do ribossomo é uma proteína. A gente vai estudar esse processo mais a fundo. É a proteínazinha sendo formada. Então, a proteínazinha sendo formada e sendo mandada, nesse caso, para a mitocôndria. Os ribossomos, nesse processo que a gente não está entendendo muito bem agora, de produção de proteína. Aí os ribossomos estão grudando, pessoal, na membrana do retículo endoplasmático granuloso, fazendo o cocôzinho deles, ó, dentro do retículo endoplasmático granuloso. Ou seja, a síntese de proteína agora está ocorrendo dentro do retículo endoplasmático granuloso. Aí o retículo endoplasmático. As vesículas se formando do retículo endoplasmático, né? Carregando o quê? O que estava no interior delas e sendo transportadas. Olha elas sendo transportadas aí pela proteína transportadora. E aí o aparelho de Golgi, o aparelho golgiense, recebendo essas vesículas todas. Aparelho de Golgi, aparato de Golgi, e mandando essas vesículas para outros lugares. Ó, essa vesícula aí saiu do Golgi e está indo lá para a membrana celular. É uma vesícula de secreção. O conteúdo dela vai ser liberado para fora da célula. Aí, ó, liberou. Todas as coisas que estavam dentro dela saíram para fora da célula e
a vesícula ela se fundiu, vamos dizer assim, com a membrana celular. E aí a gente voltou para a membrana, tá? De novo, proteínas sinalizadoras aí que não são tão interessantes para a gente agora. Deixa eu ver se vai ter muito mais coisa. Não, já tá acabando. Proteínas de membrana. A proteína aderida aí à membrana, chamada proteína G. Para a gente não é importante. Ah, e aí um processo bizarro que essa célula particularmente faz, que, de novo, não vou descrevê-lo para vocês, porque isso é mais complicado mesmo. Tem a ver com adesão celular, tem a ver com sinalização celular. Isso aí fica para outro dia, tá? As integrinas aí, enfim. Vou deixar rolar. É complicado demais para o nosso nível de estudo aqui. E a célula que a gente estava vendo, fazendo o seu trabalho, ela vai sair da corrente sanguínea e passar para os tecidos. É isso que ela está fazendo, esse processo aí que ela está fazendo. E eu acho que acabou o vídeo. Vamos ver o que acontece agora. Vai ser um resumão. Vai mostrar tudo quanto é estrutura aí. Acabou. Ok, pessoal, estão todos aí? Parar a apresentação. Sobraram só 5, hein, meus? Bom, pessoal, os 5 valentes. É isso por hoje, tá? A membrana e esse videozinho que eu queria mostrar para vocês da célula. Ok? Acompanharam, pessoal? Hoje é só isso. Logo, logo, essa reunião do Classroom vai estar disponível para todo mundo lá, para vocês assistirem. E é só isso que vocês têm que assistir. Tentem assistir o documentário, tá, pessoal? Vejam se vocês conseguem, mandem um feedback para mim. Façam a atividade do dia, tá, pessoal? É isso aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma crise existencial? Alguma coisa que vocês queiram falar, meus caros? O momento é agora. Digam se deu para acompanhar o vídeo bem ou mal. Geralmente, na minha experiência, quando a gente coloca vídeo do YouTube pelo Meet, não fica tão legal. Vocês conseguiram acompanhar? Estão vivos, pessoal? Estão aí? Alguém mandou mensagem, beleza. Falou que deu para acompanhar? Sim, professor, beleza. Professor, eu só entendi um pouquinho como fazer atividade. Desculpa? Repete aí, Kalane, por favor. Pode repetir, Kailane, por favor? Eu não entendi muito bem. Eu só não entendi um pouquinho como fazer atividade. Atividade desta semana agora, da membrana? Ora, nesta semana... Eu só não entendi muito bem, assim, como fazer atividade. Tá bom. Então, nesta semana, a gente tem 2 atividades. Uma é tranquila. É o Google Forms ali, responder questões. Tá? Essa que o senhor vai passar hoje? Essa que eu passei hoje, é. Então, uma delas é tranquila. É só responder. Você lê a apostila, assiste de novo essa aula se estiver com dúvida, procura na internet. Então, isso é tranquilo. E a outra, tem lá no Classroom vários links para um documentário. Inner Life of the Cell. Eu não achei esse documentário, infelizmente, no YouTube, mas tem vários links ali que você pode clicar. Vejam se vocês conseguem assistir. Como não está no YouTube, eu fico meio assim com a pulga atrás da orelha. Será que eles vão conseguir? Mas a princípio tentem, tá? E aí você vai assistir isso aí. É um documentário que tem uns 40 minutos, tá? Eu acho bem interessante, é de boa, tá? E depois de assistir, você vai responder 4 questões que, de novo, estão lá na atividade.
tem um link lá do Forms também, que você vai clicar, tem 4 questõezinhas lá, são questões que você vai escrever, mas todas elas eu peço, deem respostas curtinhas, tá, pessoal? Deem respostas sucintas, que é melhor para todo mundo, tá? São 4 questõezinhas. É isso. São essas as 2 atividades que estão sendo enviadas para vocês hoje. Tá bom? Era essa a dúvida, Kailane? Ok. Isso, professor, é só isso. Beleza. Tentem lá. Aí, qualquer coisa, qualquer problema que vocês tenham, manda mensagem. Se tiver muita gente com problema, a gente repensa essa atividade. Mas, a princípio, fica sendo ela ali, fica tendo ela ali, tá? É isso, meus caros. É isso. Tá bom? Então, não havendo dúvidas aí dos 6 valentes, né? Acho que podemos dar por encerrada aqui a nossa reunião matinal, tá bom? Da nossa aula, nosso encontro pelo Meet. Tudo bem, pessoal? Tá, professor. Beleza. Então, é isso, meus caros. Boa sorte nos exercícios. Espero que estejam bem. Bom resto de semana para todos nós. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez aí da nossa aula, do nosso momento. Tá bom? Tenha um bom dia, professor. Bom dia.